No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de terça-feira, 26 de janeiro de 2020. Esses dias nós estávamos refletindo aqui no Minuto da Unicidade sobre a ordem de Cristo de pregar a sua palavra sobre os telhados, né? Subir nas casas, nos telhados, para que todo mundo ouça e tome conhecimento da sua mensagem. Quando ele diz subir no telhado, que é a parte mais alta da casa, as partes mais altas. E quando você sobe no alto para falar, hoje nós temos à nossa disposição inúmeros recursos tecnológicos, né? Temos equipamentos, temos tecnologia para se propagar o som. Mas naquele período nós não tínhamos. Naquele período o homem não tinha como fazer meios, não tinha som, não havia luz, não havia essas coisas. Então o Senhor Jesus diz: o que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 27. Mateus 10, 27. Ora, então, o que o Senhor Jesus, né, nós falávamos esses dias, tem pouco tempo que eu falava sobre este assunto. O importante é nós não nos calarmos. Sempre tem alguém que vai respeitar aquilo que nós estamos falando e vai ouvir. Você não sabe quem é que vai aceitar a palavra ou não? É o que eu estava falando ontem com o irmão. Tem gente que não aceita, que não recebe, que não quer, que contesta. Você está falando para o cara há 5, 6, 7 anos, continua falando enquanto ele te der ouvido, te der audiência. Mas o que é importante é subir no telhado, para que outras pessoas tomem conhecimento. Crendo ou não crendo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, a nossa função é falar, é anunciar. Anunciar o quê? O que ele nos diz em trevas, ou seja, o que eu falo para vocês de particular, que ninguém tem conhecimento, vocês tornam isso público. Porque o que ele nos diz no oculto faz com que as coisas chegue ao conhecimento das pessoas. Pregai sobre os telhados, o que eu falo, o que eu digo ao ouvido, o que vocês escutam no ouvido eu falar, no pé do ouvido. Sabe o que isso quer dizer? Para terminar o Minuto da Unicidade de hoje, é de intimidade. Precisamos ter intimidade com Deus, meus amados irmãos. Não é essa intimidade que se fala nas letras da música, ou então como é que se fala? Nas ministrações de novo. Vamos ter uma intimidade com Deus e precisamos deitar no seu colo. E Abba Pai. É mais que isso. É mais que isso. É contato diário. Não esperar apenas chegar domingo para ouvir lá uma ministração e chorar e tudo mais. Para você ter intimidade significa relacionamento. Para ele falar ao pé do seu ouvido as coisas inefáveis. Os mistérios. Revelar a sua palavra, intimidade, ouvir a sua voz. Tem a natureza falando, pregando. Tenha os acontecimentos, todo por trás desses grandes acontecimentos que estão acontecendo e que virão, e que você vai presenciar grandes acontecimentos, tem a voz dele falando que tem algo grandioso a acontecer. Mas, acima de tudo, intimidade com ele, ouvir a sua voz no seu ouvido, falar com você todos os dias, intimidade. É disso que precisamos. Não adianta você subir no telhado para falar o quê? Se você não tem ouvido a sua voz. Se você não para ouvir a voz de Cristo, você vai subir no telhado, ou seja, você vai para propagar uma mensagem que você ouviu falar de alguém. Você precisa ter a sua intimidade, buscar um relacionamento com Cristo, ter relacionamento com Ele, ouvir a voz dEle. Só que muitas vezes nós queremos só falar, pedir, igual sanguessuga,
Me dá, eu quero, me dá, que eu preciso, me dá, Senhor, me dá. Existem 7 tipos de orações, 7 modelos de orações. A oração tem que ter, né, tem 7 modelos, 7 tipos de oração. Se é que você possa me entender o que eu estou me fazendo entender, para você ficar numa só, num modelo só pedir. Oração é para louvar, para agradecer, para manifestar o seu amor por Ele. Mas a gente só sabe de oração para pedir. Pedir. Então, o que vocês escutam ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Isso é que nós precisamos de ter intimidade com Ele, para ouvir no pé do ouvido a sua voz, falando baixinho, ensinando, orientando, o seu espírito falando aos nossos corações, habitando em nós. Cristo em vós é a esperança da glória, já diz a palavra. Então, meus amados irmãos, a mensagem da unicidade é isso. Tem seus caminhos complexos, tem suas dúvidas, tem assuntos que a gente não domina muito bem, tem assuntos que mesmo o outro falando a gente não consegue, não entendi. Mesmo você explicando, as pessoas não entendem determinados temas. Às vezes, se bobear, ficam mais confusos ainda. E aí é a intimidade com Ele, é o relacionamento com Ele, não com eles, é que vai fazer com que você entenda pelo Espírito tudo o que Ele está te dizendo. E você, uma vez fazendo isso, aí você sobe no telhado, ou seja, você vai fazer com que esta mensagem chegue a outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, peço que você ore por nós, não esqueça, é preciso. E nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.